Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. A gente conversa hoje sobre Raduan Nassar, Lavoura Arcaica, e novamente a gente chama a professora, então, aqui da Unicinos para conversar conosco. Isso, mais uma vez a professora Alessandra Flack conversa conosco sobre o livro Lavoura Arcaica. O escritor brasileiro, embora tenha um nome que não pareça brasileiro, Raduan Nassar, é um ícone da nossa literatura brasileira, apesar de ter uma série de questões obscuras em torno do nome do próprio autor e das obras dele, né? Ele ficou bastante conhecido pelas edições dos filmes, dos dois grandes e únicos romances que ele escreveu, Lavoura Arcaica e Um Copo de Cólera. O Lavoura Arcaica, ele é de 1975, então de uma época, né, num contexto brasileiro bastante conturbado, mas as questões políticas do país, elas ficam um pouco à margem nas suas obras, né? E o escritor, ele trabalha com questões muito próximas da psique humana, ele tenta trazer para suas obras uma discussão, uma problematização daquilo que se passa no interior, né, nos mais profundos espaços da mente humana, através da visão dos seus personagens, né? Então, as obras dele têm um caráter muito subjetivo, né, muito intuitivo, muito perspicaz, a partir da visão dos seus personagens. E o escritor, ele escreveu essas duas obras e declarou publicamente que ia parar de escrever, né? E que ele escrevia movido por uma paixão, e essa paixão, de alguma forma, tinha se transformado em outras paixões, e aí, a partir dessa declaração, ele se retira para o interior de São Paulo e vai criar, né, animais, vai trabalhar com agricultura, o que surpreende muito, né, a crítica, o público, tendo em vista que ele conseguiu deixar uma marca muito importante na literatura com somente esses dois livros, né, que são de uma escrita muito genial. Ele tem um talento para a escrita que é fenomenal. A gente segue por aqui no Clube do Livro, conversando sobre Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar. E já estávamos falando, claro, né, entrando, obviamente, né, na história, falando um pouco dos personagens. Eu acho que é interessante a gente dar um destaque um pouco para o pai, né, que a gente falou em linhas gerais aqui. Mas é um sujeito que é muito rígido, né, que criou sua família a pulso firme. Só que eu estava conversando com a Vanessa antes, fora do ar, inclusive, né, quando ele aparece realmente, quando ele começa a conversar com o filho, ele não parece ser aquele bicho de sete cabeças que parecia anteriormente, apesar de eu ainda acreditar que ele é um cara meio ceifador, assim, o filho vai conversar com ele e ele parece que ele é irresoluto, sabe? Ele não dá o braço a torcer, ele diz, não tô te entendendo. Não quer realmente entender. Não tô te entendendo, o cara tá falando e, claro, a cabeça do André é meio confusa, na verdade, mas ele é difícil dele entender. Mas eu tive bem essa sensação mesmo, porque ao longo do livro, claro, como a gente só vai tendo os depoimentos basicamente do André, a gente vai meio que tomando as dores do André. Bom, realmente ele sempre foi oprimido, coitado, e ele era epilético, né? Ele fala isso, que ele era epilético, enfim, que ele era doente, ele faz umas menções de demônio e não sei o quê. E aí tu pensa, putz, coitado, ele toda a vida se sentiu mal, né? Fora daquele contexto. Mas quando chega nesse diálogo, que já tá se caminhando mais pro fim do livro, a gente percebe mesmo, assim, que o pai ainda quis dar essa chance, me parece, sabe? Até no fato de querer ter o filho de volta. Acho que se ele fosse também tão renegado pela família, alguma coisa do tipo, acho que a família nem ia querer de volta, ou enfim, não iam fazer esforço para que ele voltasse. Dele, o pai quis dar uma festa, enfim, e tudo mais. Mas acho que tem isso, claro, né, dele não fazer um esforço para entender e compreender todas essas questões que perturbam a cabeça do filho. O que me parece é que o pai não queria ver, tu entende? Porque quando o André começa a, então, dá algumas pistas ali, ele uma se forma faz de negar a realidade. Exatamente. Ele se faz de que não entende, é uma forma de negar a realidade. Ele tem alguns
pensamentos arraigados que não tem jeito, né? Para ele é o trabalho acima de tudo, é o trabalho que vai te manter com a cabeça longe das coisas que a pessoa não deve que são erradas, enfim. E o André tenta fazer um contra-argumento dizendo, mas o nosso apetite é sempre voraz. Isso. E a gente só termina com o apetite quando a gente come bastante, mas daí o pai diz, não, mas o alimento é importante, porque o alimento vem da terra, e com isso a gente consegue... É uma coisa assim que não termina nunca, é um pensamento circular que não termina nunca. E essas coisas incomodam o André, né? Porque ele tem muito forte para ele a moral da família, o quanto um é importante ao outro dentro de uma família. Ele tem uma ideia concebida sobre tempo e ninguém consegue tirar isso dele. Ele tem a questão da paciência, né? Também. E, tipo, o André não é paciente. Ele não quer ser paciente. Ele quer a impaciência mesmo. Ele quer viver tudo. Tudo ao mesmo né? tempo agora. Exatamente, né? Então, tem um conflito ali entre pai e filho, que também é um conflito geracional, né? Enfim, claro, a gente não está dizendo aqui que ele é um pai totalmente sem amor, não, né? Mas ele é um pai muito rígido, né? Então... O que deveria ser dos pais, enfim, no livro não diz assim que época isso se passa, mas a gente dá a entender que é antigo, enfim, e que era um modelo de família, ainda mais uma família que morava numa fazenda, né? Enfim... Acho que era esse o modelo seguido por todo mundo. Mas, e para ele seguir todas essas tradições, essas ideias, enfim, de uma família tradicional, conservadora, era uma forma de se mutilar. Como ele sofria com isso, de perder a individualidade, de perder a liberdade. Por isso que, como é que ele ia caber nessa família? Como é que ele ia funcionar nessa família? E naquela fazenda. Se ele era... totalmente o oposto do que o pai pregava, se ele era o elemento desagregador da família, no sentido de que ele fazia uma coisa que era um pecado mortal, segundo os preceitos do pai, que era amar a irmã e ter um relacionamento com a irmã, né? Então ele não poderia, ele era totalmente disfuncional ali, ele é a ruptura da família, ele mostra o avesso daquilo que o pai dele pregava. Tipo assim, o pai dele pregava alguma coisa da família, da moral, dos bons costumes, sei lá o quê, só que isso não acontecia na família dele, né? Mas o que mostra também, né, o quanto é importante ter também o contato exterior. Porque, na verdade, como a gente só conhece a família, né, essa família do André, e ele parece que não tem contato com pessoas de fora mesmo, que a gente nunca tem, não tem ele não tem opção, né? Então ele acaba... Tanto que são chamados pra festa dele os parentes. Sim. Né? A iniciação sexual dele é com animais, por exemplo, que é algo que... Ou ele também busca por profissionais, né? Por prostitutas, enfim. Então ele não tem, sabe, esse contato externo. Então como é que a pessoa vai conseguir, sabe, voar se ele fica numa gaiola? Não tem como, né? Então ele realmente ele quebra aquela jaula e acaba saindo. E quando talvez a família percebe isso, eles veem, não, a gente tem que trazer o André de volta. Só que como fazer isso, né? Se eles nem sabem, na verdade, onde que ele está, né? Então e a o minha Pedro ideia, acaba fazendo essa jornada, jornada, a ideia que sempre né? me passou, assim, a questão do André, dele querer se satisfazer, fosse como fosse, independente da consequência que tivesse. Né? Então ele não via o pra frente, ele queria naquilo se satisfazer. Ele era muito momentâneo, né? Assim, e eu acho que agir de acordo com os instintos mesmo. Por isso que eu acho que é muito essa coisa primitiva, assim, que ele tinha, e não importa o que fosse. A irmã, ok, mas é por ela que eu desejo. Tem uma parte bem forte que ele fala da irmã, que eu até anotei, que ele fala: era Ana minha fome, eternidade, loucura, meu respiro, minha lâmina, meu arrepio, meu sopro, e por aí vai. Né? Então, ele queria se satisfazer. Mas é interessante ver isso, e também esse paralelismo que a Camila fez com Adão e Eva também, o pecado original, né? Porque parece também que o André, depois que mordeu a maçã, né, saiu do paraíso e foi, sabe, tentar o que ele pudesse fazer relacionado ao sexo também, né? Então, e a gente vê quando ele retorna à fazenda, como ele tinha já se despido de qualquer tipo de... sabe, pudor, né? A cena que ele contou, a cena é ótima, né? A cena que o André está junto com o Lula, que é o irmão dele, e o Lula é o irmão mais novo, tomando como exemplo o André, que conseguiu sair de casa, conseguiu sair do jugo do pai. O Lula diz: não, eu também quero fazer isso, eu quero empreender uma aventura, eu quero ser um vagabundo, eu quero ir pra rua, fazer o que eu quiser, viajar o mundo.
dormir na rua. Ele A queria... vida de vadiagem. que ele queria vivia, ser um mendigo, na verdade, pelo que ele fala, assim. Ele queria ser no olhar dele, seria um aventureiro, mas é o que a gente conhece como mendigo, na verdade. Ele seria um cara que ficaria na rua. E o André olha pra ele e, sabe, não o tira da ideia, mas também ele tem alguns momentos ali com o Lula que são, sabe... Complicados para se ter entre irmãos, né? Vamos dizer Eu acho assim. que não só com o irmão, acho que com a mãe também tem algumas coisas tenho que essa impressão. me deixou com dúvida, assim. Eu tenho essa impressão que também existe, assim, um Quando relacionamento, ele volta no alguma tempo, coisa ele com a conta mãe. de criança, que ele tava na cama e aí a mãe veio Isso. junto e não sei o que. Eu fiquei em dúvida ali, mas como realmente é tudo uma metáfora, a gente já não sabe muito bem se foi mesmo ou se é só, enfim, carinho de mãe com um filho, né? Mas com o irmão se concretiza com certeza, porque o irmão diz, o que é isso, André? O que é Duas isso? vezes, inclusive, ele fala. Então quer dizer que realmente ele toca o irmão, né? E é curioso que o livro ele tem 2 momentos, né? Porque ele começa, né, com o primeiro capítulo até o capítulo 20 e poucos é a partida, né? E depois quando ele chega, né, na fazenda do pai, né, pra retornar. Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui, mas é logo no final do livro já. Cadê? Tá aqui o retorno. Que ele tem: vós são interditadas, vossas mães, vossas filhas, vossas irmãs, ao Corão. E o que acontece, né, depois, né? A gente já sabe, na verdade, né, que ele tem aquele contato com a irmã incestuoso. E eu fiquei, né, muito na expectativa de saber como seria aquele encontro com a Ana. Porque a gente, como a gente já falou antes, a gente sempre vê a Ana através do olhar do André, mas quando ele retorna, e ele, claro, ele tá pensando em rever a Ana. E ele chega na casa e não revê ela. E ele logo imagina, como a gente já falou antes, né? Que ela está na capela, rezando, porque ela ficava muito tempo na capela também, né? Um dos últimos encontros deles, inclusive, foi, né? Que pra mim é também, assim, um dos ápices do livro, esse encontro na capela com ela, quando ele tenta, enfim... consumar, né? Ele tenta convencê-la de ficar com ele, né? E assim, eu acho que é um diálogo maravilhoso. Diálogo dele, diálogo monólogo. sozinho, um monólogo nesse caso. Um monólogo maravilhoso dele. Eu já acho que a melhor cena é ele com o pai, na verdade, conversando depois. Mas isso a gente pode chegar depois no próximo bloco. E a gente fica esperando aquela expectativa que ele encontre a Ana. E quando ele encontra, é uma surpresa pro André e pra nós. Porque, como a gente tava falando antes, né? Ele encontra aquela mala. Uma mala que ele tem alguns artigos... Ele guarda uns objetos dessas andanças mundanas, né? Que ele mesmo diz. Isso. Então são lembranças, né, de mulheres que passaram pela vida dele, enfim, né? Objetos que elas utilizavam, que ele foi guardando e encheu uma malinha. Ele até já tinha falado disso com o Pedro, né? Que ele mostrado pro irmão, lá na pensão ainda. Isso. Ela se traveste e começa a dançar, né? Na festa do irmão. E eu fiquei pensando todo naquele momento... O que representa essa dança, né? Essa é uma dança que ela está, digamos, colocando assim, olha, bem-vindo de volta a casa, que bom que você está de volta. Ou aquela coisa, eu estou, na verdade, esfregando na tua cara toda a sordidez que tu traz naquela mala e eu estou vestindo ela para ver como isso é horrível. E no final do livro, eu não tive uma resposta. Eu não sei se existe uma resposta, posso não ter entendido talvez a resposta, mas eu não... Pode ser um ciúme dela, né? Pode ser um ciúme dela, porque na mala ele traz, como a Vanessa falou aqui, o que as mulheres... Ele fez lá fora, né? Exato, as mulheres que ele se relacionou lá fora, prostitutas, e pagou né? com moedas roubadas do pai. Isso, né? Que ele guardava isso como uma memorabilia, né? Dentro dessa mala, então era roupa, era flor de cabelo, enfim, gargantilhas e tal, né? E talvez ela ficou também enciumada porque ele estava jurando um amor por ela, amor entendeu? eterno, uma paixão, falou antes ali, uma né? paixão por ela, e aí de repente ela descobre aquilo. Então tem esses aspectos aí, né? E aquela cena da dança termina com o quê? Depois do intervalo, a gente diz o que acontece com a Ana no livro Lavoura Arcaica, do Radon Nassar. Não sai daí.